A Bíblia traz muitas mensagens simples de fácil compreensão, porém, os mais estudiosos complicam a mente das pessoas com tantos fatos históricos. Não devemos tentar provar se Deus existe ou não, se Jesus Cristo existiu, se existe ou não, se o Espírito Santo está entre nós ou não. Quem crê, crê independente de provas, e quem não crê, não crê mesmo, independente de se ter provas ou não. Quem crê tem a exclusiva função, enquanto espirituais, de levar o Evangelho, falar sobre as boas novas a todos os que queiram ouvir e pronto. Se não quiser ouvir, afastam-se para não serem contaminados com idealismo e ideias diferentes das encontradas na Bíblia, e quem não crê, não são obrigados a ouvir, então aceitar a mesma verdade. Se querem ouvir os chamados do mundo, aceitarem as facilidades que são oferecidas em pratos de ouro, pois, que assim seja, esses já estão obtendo em vida o que estava reservado no céu, sem saberem que seria infinitamente mais, doam tudo para Satanás, que engole suas almas como aperitivo e com bastante satisfação. O muito estudo é enfado e cansaço, a Bíblia já diz isso. E evitar de entrar em vãos debates não é uma ordenança, se trata de um conselho, a fim de se evitar sentimentos inferiores e destrutivos como a raiva, o ódio, o rancor, a rebeldia, a perda da santidade, etc. E de pregar o Evangelho em tempo e fora de tempo deve ser feito por todos que acreditam nos ensinos de Jesus Cristo. Não é apenas o Papa, os ministros, pastores, anciãos, profetas, bispos, presbíteros, diáconos. É um dever de todos que se intitulam e se aceitam como cristãos, que comungam e vivem dos ensinos da mesma escrita sagrada, a Bíblia. Esses verdadeiros cristãos não se vinculam ou vivem em busca de idealismos, não compactuam com ideias mirabolantes, vivem a fé sem invenções, sem doutrinas mentirosas, sem costumes pagãos, sem obrigações estabelecidas por homens, sem deixar ou abandonar a família em favor da igreja e seus falsos ensinamentos, vivem sem precisar morar dentro de uma congregação, não deixam suas obrigações de lado, vivem a fé genuína sem fanatismo, vivem sem controlar ou mandar na casa e na vida alheia, jamais vivem em favor de impor sua fé aos estranhos em seu culto, apenas lhes apresentam Deus, Jesus Cristo no Espírito Santo, e se aceitarem sua pregação, será por livre escolha, nunca por obrigação, ou tão somente para agradar o ministrante da palavra, ou fazer números de membros da igreja. Nunca aceitaram a sua pregação por força e violência. Obrigar alguém a qualquer coisa é pecado. Vivem os cristãos verdadeiros sem derrubar o próximo, sem maldizer quem não participa da mesma fé. Vivem sem jamais julgar a ninguém. Verdadeiros cristãos não dizem nunca que se não for do meu jeito, vai para o inferno. Jesus Cristo nunca disse ou ensinou isso. Não rogam ou imputam maldições a quem quer que seja. Não fazem orações e rezas para punir, castigar ninguém. Isso não é coisa de cristão, e por aí segue uma infinidade de coisas e assuntos que cristãos verdadeiros não precisam nem saber e tampouco praticar como sinal de fé. Na verdade, e em verdade já faz parte da pessoa que ama e crê em Deus fazer apenas o bem, sem nunca olhar a quem, doa em segredo com a mão direita, para que a mão esquerda não veja. Cristãos genuínos trabalham sempre pelo que é certo. O cristão consegue sempre ser gentil e tolerante. Isso faz parte de quem tem uma natureza divina. Não precisa aprender, não precisa ser ensinado, pois já nasce sabendo o que precisa ser feito. Os que não são assim, os de diferentes opiniões, que servem a deuses diferentes, são os que devem fazer suas escolhas, sejam elas certas ou erradas. Só não podem ficar em cima do muro sem saber em quem acreditar, ou servindo a dois senhores. As pessoas que não possuem uma boa natureza tendem a se opor a tudo que é bom, nunca estão satisfeitas e nunca concordam com nada e com ninguém, só querem mesmo causar discordâncias, querem fazer valer suas sugestões, suas opiniões e suas linhas de pensamento a qualquer preço. Pensem muito bem nessas coisas e reflitam onde você se encontra nessa história. Jesus Cristo nunca rogou pragas a ninguém, nunca mandou ninguém para o inferno, muito pelo contrário, desceu ao inferno para pregar a verdade e buscar pecadores que lá estavam. O anjo que contendeu com Satanás não ousou rogar a ele palavras de maldição, muito pelo contrário,
disse apenas: Deus o repreenda. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Jesus Cristo é o braço direito de Deus. Ele quer paz e salvação para toda a humanidade. Satanás é o braço esquerdo de Deus e ele quer roubar, matar e destruir toda a humanidade. Ouçam o que o Espírito Santo diz às igrejas, lembrando que a igreja somos nós, foi Deus quem nos fez, portanto somos divinos. E tomem cuidado com o que é dito nos templos de pedra. Esses templos são os falsos profetas. Esses templos foram feitos pelas mãos de homens, alugados por homens, igrejas ditas santas em territórios alugados, onde antes eram cinemas pornográficos, onde todo tipo de orgias aconteciam. Como podem dizer que esses lugares são lugares santos? Acredite quem quiser, mas nesses lugares nunca existirá santidade. Até mesmo os verdadeiros profetas escolhidos por Deus eram proibidos de entrar a toda hora em lugares santos, profetas que Deus falava de alta voz, pois o povo incrédulo, impuro, cheios de desejos e vontades, apenas escutavam um alto e assustador zumbido. Lembram dessa frase na Bíblia? Tire as sandálias, porque onde pisa é lugar santo. Como podem dizer que uma casa alugada, onde um dia foi antro de promiscuidade, e dizer que hoje é um lugar santo? Quem santificou esse cinema de promiscuidades antigas? E quem diz que ali é um lugar santo, que é ali a casa de Deus e que o único lugar onde Deus está? Diz que somente ali que existe salvação. Onde está Jesus Cristo nessa casa que fingem ser santa? Jesus Cristo é o único que conduz à salvação e cristão algum pode discordar dessa verdade. Jesus é a porta de entrada na verdadeira casa de Deus. Tolos não discernem nada, não conseguem compreender e entender o suficiente para separar o bem do mal. Vocês não percebem que estão servindo a homens e que não estão fazendo a vontade de Deus? São os seus guias, os homens cegos de espírito, vaidosos, avarentos, egoístas, mentirosos, que dominam bem os conhecimentos da escuridão. E esses são muitos homens e mulheres que estão fazendo uso contrário dos ensinos bíblicos que devem ser aplicados somente para a salvação, em favor do próprio favorecimento, usam em seu próprio benefício, com muita ganância, e essa ganância é do tamanho do mundo. Esses homens e mulheres mentem e enganam, retiram dos tolos dos ingênuos sonhadores o pouco que possuem, e quando esses pobres coitados percebem que foram enganados, já é tarde demais. Doaram tudo que possuíam para o templo de pedra, que são os falsos profetas, e nunca terão de volta seus investimentos e doações para a obra do falso profeta não parar, nunca mais terão restituídos o que doaram, nem seu dinheiro, nada terão de volta. Nem os que venderam suas casas, carros, motos, não terão de volta, não possuem mais nada. E foi por falta de conhecimento, por falta de investigarem outras fontes, diz Deus. Meu povo sofre e perece por falta de conhecimento, ou seja, o povo de Deus não precisa ser destruído, ele se autodestrói por acreditar demais em pessoas fraudulentas. Saibam usar o livre-arbítrio que Deus lhes deu ao seu favor, e não contra vocês. Não deixem que o inimigo da humanidade, Satanás, os roube, os engane, os matem. Sejam sóbrios, atentos e percebam que os falsos profetas sempre vão te pedir mais e mais. Os falsos profetas nunca estão satisfeitos e tudo que eles puderem fazer para enganar, roubar e destruir. Tenham a certeza de que eles e Satanás farão. Infelizmente, a maioria das pessoas não chegará até aqui, e é por essa razão que desistimos de falar a verdade. É por isso que o povo sofre, o povo perece e sofre, porque estão ligados às farras, às brigas, às guerras, aos viciantes momentos da ignorância e dos prazeres, estão amarrados em todas as mentiras, aos enganos, estão prestando culto ao dinheiro e o que ele pode comprar. Isso acaba e os conduz sempre em quererem mais e mais, como ensinam seus falsos profetas. Porém, nunca ou quase nunca conseguem conquistar nada além de fracassos em cima de muitas derrotas. E é por isso que desconhecem a solução anunciada por Deus através de seus anunciadores das boas novas, por estarem sempre ligados ao erro e ao desejo, não conseguem ter paciência de ver e ouvir.
E, ao invés de se ligarem ao reino de Deus e trabalharem para que as demais coisas sejam acrescentadas com foco, meta, determinação, no tempo certo. Pois Deus, através de Jesus Cristo, já tem capacitado a muitos para terem o que quiserem com o trabalho, mas preferem os sonhos e fantasias pregados pelos gênios das muitas lâmpadas mágicas em realizar. Apenas 3 desejos que nunca se realizam. Meu conselho: ouçam quem vem de Deus, quem vem em nome de Jesus Cristo. Deus não precisa de seus bens materiais. Deus é Deus com você ou sem você. Mas você não é ninguém sem Deus. Deixem de viver no mundo de Alice, no mundo das fantasias, pois o que reina através de ilusões é Satanás. Deus vive e vive em forma real para sempre. E Satanás perderá tudo que arrancou do céu, da terra, do universo, das pessoas. Seus dias estão contados, e o dia de todos os anjos imortais que o ouviram, que se corromperam, também estão contados. Então, de que lado você está agora? Deus abençoe, nos abra a visão espiritual, nos conceda perdão por todas as coisas erradas que fazemos e que acreditamos. Obrigado.